A graça e a paz, meus irmãos. É com muita alegria que venho compartilhar a palavra do Senhor para os vossos corações. Neste dia tão maravilhoso que Deus nos concede, precisamos estudar a palavra, crescermos mais na presença do Senhor. Muitas das vezes nós ignoramos os preceitos do Senhor, seus ensinamentos, e sofremos muito por causa disso. Por que o povo padece? Por que o povo está sofrendo? Porque não conhece a palavra. E hoje eu gostaria de estudar com os amados irmãos, analisar a biografia do homem chamado Davi. Um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, o versículo 14, você vai encontrar um texto muito interessante falando sobre a vida do Davi, falando sobre o momento inicial em que Deus ele revela que tinha escolhido alguém para substituir o rei Saul. Em 1 Samuel, o Senhor ele começa a dizer através do profeta Samuel, ele diz a Saul: olha, você está rejeitado. Deus ele não quer mais que você reine sobre Israel. Ele escolheu um homem segundo o seu coração, que fará a sua vontade. É interessante isso porque, imagine, Saul pensava que estava governando muito bem, pensava que estava se submetendo às ordens do Senhor, mas a verdade é que a sua conduta desagradava a Deus. Mas nós não iremos falar nesta noite sobre Saul. Eu quero vos falar sobre Davi. Como tudo começou. Podemos analisar a trajetória, a biografia de Davi em algumas questões. Podemos analisar o seu chamado, a sua queda, as consequências da sua queda, da sua restauração. Eu gostaria de dar início com você analisando o chamado de Davi, estudando um pouco sobre esse assunto. Como foi que Davi foi escolhido? Quais foram os pré-requisitos onde Davi se encontrava quando Deus o escolheu? Talvez você conheça a história, mas eu quero lembrar a você neste momento que Davi era o menor na casa de seu pai. E aí eu vejo que não é muito comum se escolher o menor para uma tarefa tão importante como governar o povo de Deus, né? Governar a nação santa. Não é muito comum, na verdade, escolher nenhum governante que tenha um papel tão insignificante até em sua própria família. Mas você vê que Deus escolhe Davi. Deus olha para Davi e Davi acha graça aos olhos de Deus. E então Deus envia Samuel e diz: olha, vai até a casa de Jessé e lá você vai encontrar um menino que vai ocupar o lugar do Saul, porque o Saul eu o rejeitei. É interessante que muitas vezes Deus rejeita, né, irmãos? Deus rejeita algumas pessoas que não andam condizente com a sua palavra, que não obedecem os seus mandamentos. Eu não sei em qual posição que você está, e agora eu já quero que você comece a refletir. Você está na posição daquele que é rejeitado, daquele que é chamado para exercer um papel, para suceder uma determinada situação, dar continuidade a um trabalho. Todos nós sabemos que Davi estava pastoreando ovelhas, né? Cuidando das ovelhas do seu pai. E quando Samuel chegou na casa do Jessé, ali estavam Eliabe, Abinadab, o Samar, os outros filhos de Jessé. Então Jessé apresentou aos seus filhos. Imagina o Jessé feliz, alegre, né? Pois recebia a visita de Samuel, o profeta do Senhor, aquele que ungiu a Saul como rei e agora estava sendo enviado por Deus para ungir um novo rei. E que honra era essa de um rei ser escolhido da casa de Jessé? E a Bíblia diz que até o próprio Samuel, quando olha para o Eliabe, né, quando olha para o Samar, diz: esses homens aqui, realmente o Senhor ele tem uma boa escolha. Ele escolheu homens belos, né, homens de aparência, homens com estatura, homens fortes, que vão representar este reinado.
Mas aí Deus diz para o Samuel: olha, não olha para a aparência não olha para a formosura, né, para o seu intelecto. Eu não vejo como você vê, Samuel, eu vejo o interior, eu vejo o coração. E então Samuel, aquele profeta acostumado a ouvir a voz de Deus, imediatamente pergunta ao Jessé: você tem mais algum filho? Tem mais alguém da sua parentela, algum outro filho seu que não se encontra presente aqui neste momento? Então o Jessé diz: tem o menor, né? Lembra do menor. E muitas vezes é interessante que talvez você se encontre na posição do menor. Quem sabe você é o menor da sua casa, quem sabe você é o menor na empresa que você trabalha, quem sabe você é o menor na sua igreja, quem sabe você é o mais incapacitado, o mais improvável. Mas eu convido você a refletir neste momento que na maioria das vezes Deus escolhe as pessoas que são improváveis, né? As pessoas que aparentemente não iriam alcançar os objetivos, porque sendo assim a glória é para Ele. Quando é alguém intelectual, quando é alguém que compreende muito bem, né, as questões da vida, que não precisam ser ensinado ou aprendeu através da ciência, né? Então, às vezes a pessoa é tão orgulhosa, é tão presunçosa. Parece que quando Deus ele diz: olha, não é o Eliabe, não é o Samar, não é o Abinadab, não são estes, porque esses eles estão fora do parâmetro ao qual eu estabeleci. Dessa qualidade eu já tenho, né? O Saul era praticamente como o Eliabe, como o Samar, né? Como Abinadab, mas a verdade é que Deus estava procurando um novo homem, estava querendo que a nação viesse desfrutar de um novo tempo, e para um novo tempo era necessário um novo rei, um homem que estivesse disposto a obedecer às ordenanças do Senhor, um homem que estivesse disposto a se submeter. Eu pergunto a você, se porventura você está disposto a se submeter a Deus, se você porventura está disposto a renunciar à sua vontade, a renunciar aos seus desejos e fazer a vontade do Pai. Porque é muito difícil, meus irmãos, agir como Davi agiu em muitos momentos. Davi, um menino de gentil aspecto, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha estatura, não era um rapaz robusto, né, aparentemente forte, mas era um rapaz corajoso, era um rapaz destemido, né? E muitas vezes as qualidades elas não são aparentes para as pessoas que nos cercam. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar qualidade alguma em você. Quem sabe as pessoas olham para você e simplesmente ignoram e não vê uma possibilidade, não vê um potencial de você ser um instrumento na mão de Deus. Mas nessa série de mensagens que nós estamos pregoando, né, estamos estudando sobre os precursores de um avivamento, nós estamos falando sobre homens que eram improváveis, né, homens que aos olhos humanos não eram homens preparados para exercer tal função, tal tarefa concedida pelo próprio Deus. Você olha para o Noé, né? Você olha para o Abraão, homens improváveis, mas foram instrumentos na mão de Deus. E nós estamos falando hoje sobre o Davi, um homem que também era improvável ser um instrumento na mão de Deus, uma pessoa que seria precursora de um grande avivamento. Você vê que quando o Samuel ele diz que só se sentaria à mesa, só se alimentaria quando Davi chegasse, imediatamente mandam chamar Davi. Então Davi ele vem do campo, ele estava cuidando das ovelhas, ele vem do campo, chega na casa e a palavra do Senhor nos diz que Davi foi ungido rei diante de todos os seus irmãos. E muitas vezes nós não compreendemos que Deus ele sempre está separando alguém para se utilizar naquilo que ele quer fazer, para que seja um instrumento em suas mãos. E Davi era aquele que no momento agradava a Deus, era aquele que no momento alegrava o coração do Senhor, era aquele que iria se submeter às suas ordens. Então imediatamente Deus diz: olha, este é o homem que eu escolhi o Davi.
Então unge ele, Samuel unge ele. E parece que quando Davi ele é ungido, de um momento para o outro, ele vai se tornar rei. Na nossa mente parece que as coisas funcionam assim. Parece que é imediatamente, é um passe de mágica. Mas não, tem um processo. Muitas coisas acontecem ainda para que Davi venha assumir a posição ao qual Deus o tinha escolhido para assumir. Você vê que depois que Davi é ungido rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus que repousava sobre a vida de Saul sai de Saul e repousa sobre a vida de Davi. E agora o que está repousando sobre a vida do Saul, o que está sobre ele é um espírito maligno, é um espírito do mal para o atormentar, mas sobre a vida de Davi tem um espírito excelente, um espírito que dá força, é um espírito que dá ânimo. Então pode ser que você não chegue à posição que você deseja chegar imediatamente após a sua consagração, após o seu chamado, mas pode ter a plena convicção que Deus será contigo, que o Espírito Santo repousará sobre a tua vida. E é interessante que depois que o Espírito Santo repousa sobre a vida do Davi, começa a surgir algumas oportunidades. E como ele está cheio do Espírito, ele começa a aproveitar, a desfrutar destas oportunidades, e Deus começa a guiá-lo em seu propósito, guiar na direção que assim ele deseja. Você vê que quando Golias ameaça, quando Golias afronta o exército do Deus vivo, Davi ainda está levando os mantimentos para os seus irmãos, ainda está sendo aquele menino de recado, ainda está vivendo aquela vida simples. Então o Jessé sabia que Davi tinha sido escolhido. Davi foi ungido entre todos os irmãos, mas olha, você vai continuar fazendo as mesmas funções, continua na mesma coisa. Antes que se Deus ele fizer alguma coisa, você vai ser realmente erguido, você vai ser levantado, mas enquanto isso nada acontece. Você continua cuidando de ovelhas, você continua levando mantimentos para os seus irmãos que estão na guerra. E você vê até que os seus irmãos não reconhecem a consagração de Davi, não reconhecem o seu chamado, a sua vocação, não reconhecem a missão que Deus concedeu a Davi. Quando Davi chega e ele procura saber o que é que está acontecendo, ele procura saber o porquê o Golias estava afrontando o exército, e ele procura saber qual seria a recompensa. Os seus irmãos dizem: olha, você não tem o que fazer não? Quem é que vai cuidar das ovelhas do papai? Volte para lá, vá lá cuidar das ovelhas, você tem obrigações. Então não pense que você vai ficar aqui conversando abobrinha, falando coisas desnecessárias. Não, nós estamos temerosos porque esse gigante é forte. Você está pensando que você é mais do que nós somos? Você está pensando que é mais forte? Deixe de ser presunçoso, deixe de ser orgulhoso. Não é sempre assim, irmãos. As pessoas olham para quem tem coragem, olham para quem é ousado e diz: deixa de ser presunçoso, deixa de ser arrogante, né? Para de tentar aparecer, tentar se amostrar. Mas na realidade é a graça que repousa, é a unção, é a presença do Espírito Santo que faz você ser ousado, que faz você ser esse desbravador. Davi, ouvindo a recompensa, é porque as pessoas começam a dizer, os homens dizem a Davi: olha só, o homem que matar o gigante, esse homem ele vai ser enriquecido pelo rei Saul. Ele também vai casar com a filha do rei Saul, e a sua família não pagará mais impostos. Ô meu irmão, Davi disse: esse cara sou eu sou esse beneficiário, né? Eu que vou ser beneficiado por tal situação. Eu vou casar com a filha do rei, minha família não vai pagar mais imposto, e eu também vou ser enriquecido, né? Eu vou ser o genro do rei. Mas você percebe que não tem muitas pessoas para encorajá-lo, não. A maioria não tinha coragem de ir à luta, porque fazia cerca de 40 dias que o gigante vinha e afrontava todos os dias. Olha, tem homem aí, eu quero lutar com alguém. Tem algum homem valente aí que venha lutar comigo, venha representar o exército do Deus vivo. Não tinha, mas quando Davi disse que ia,
Ah, irmãos, pessoas para desencorajá-lo, teve muitos, até os seus próprios irmãos. Então, tudo que você for fazer na sua vida, saiba que haverá pessoas que tentarão desencorajá-lo, tentarão fazer desistir, porque muitas vezes essas pessoas são até instrumentos de Satanás, instrumentos para te desanimar, para querer frustrar os projetos de Deus na tua vida. Você vê que quando Jesus estava na cruz, irmão, Satanás dizia a ele, desce da cruz, usava a boca dos fariseus, dizia, desce da cruz, se você descer da cruz, nós acreditaremos em você. Você vê que quando Jesus diz que vai à cruz, o próprio Pedro diz, olha, não vai não, e o Senhor não é preciso o Senhor passar por tudo isso. E o que é que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Então todas as vezes que as pessoas tentarem impedir que o teu ministério ele vá adiante, que o propósito de Deus se concretize em sua vida, repreenda, sabe, irmãos? Lute, se esforce, cumpra com os objetivos ao qual Deus tem colocado em teu coração. Eu não sei o tamanho, qual é a proporção do sonho, do plano que Deus fez brotar em teu coração, mas se Ele fez brotar, Ele é capaz de cumprir. Então não se desespere, não desanime, não fique ouvindo essas palavras que entristecem o teu coração, que deixam você desanimado. Davi, ao ouvir essas palavras, ele ignorou. A Bíblia diz que ele se desviava. Seus irmãos diziam, olha, não fica aqui não, volta lá e vai cuidar das ovelhas do papai. Mas ele se desviava dos seus irmãos, eles se desviavam daquelas pessoas que queriam lhe desanimar. Então comece a se desviar. Quem não te encoraja, quem não te dá força para ir adiante, se afaste dessa pessoa, se aproxime de quem acredita no seu chamado, se aproxime de quem olha para você e vê o potencial que Deus ele vê. Pessoas que venham te encorajar, pessoas que venham ser ponte, que venham ser instrumento na mão de Deus, que venham ser fonte de bênção para a tua vida. Se afaste de uma pessoa frustrada, uma pessoa desanimada, que ela não vai à peleja e também não quer que você vá. Ela não vai à peleja e ainda quer desencorajá-lo para que você também não vá. Há uma coisa interessante, existem dois tipos de pessoas na face dessa terra. O primeiro tipo é aquele que é animado, é aquele que acredita que mesmo em meio às impossibilidades vai conseguir alcançar os seus objetivos. E existe aquele que é desanimado, aquele que tudo vai dar errado, que pensa que tudo vai dar errado, aquele que não acredita nas impossibilidades, aquele que não acredita nas oportunidades que são colocadas diante dele, sabe? Ele sempre vê que ele é uma vítima, Ele sempre olha para o vitimismo, oh, que dó de mim mesmo, oh, como eu sofro. É um sentimento autodestrutivo, é um sentimento de autopiedade. É quando você começa a sentir pena de si mesmo, Aquele exército estava sentindo pena. Como é que nós não temos um guerreiro à altura do guerreiro dos filisteus? Mas é interessante que Deus não mandou um guerreiro forte, hábil que pudesse manusear muito bem a espada, que soubesse usar muito bem o arco e flecha, e soubesse lutar, soubesse jogar a lança, arremessar a lança. Não, Deus envia um menino. Enquanto o gigante vem, Deus levanta um menino. Você pode ser apenas um menino, diante das circunstâncias, diante da situação que você está vivendo. Você pode ser alguém insignificante diante de tal situação. Como Davi ele foi, mas a Bíblia diz que quando Davi ele olhou para a recompensa, deixou de olhar simplesmente para as impossibilidades, para os obstáculos, para a dificuldade, para o risco iminente, para o perigo que ele estava correndo. A Bíblia diz que ele teve coragem e foi à luta. Então tire os olhos do problema, tire os olhos da aflição, tire os olhos da dificuldade, comece a olhar para a recompensa. Se você lutar, irmãos, e você vencer a situação que você está enfrentando hoje, o momento que você está vivendo, qual será a recompensa? Se você não desistir do seu casamento, como você viverá amanhã? Você desfrutará de tempos maravilhosos ao lado do seu esposo, ao lado
da sua esposa, você não irá se distanciar dos seus filhos. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, mas tenha cuidado, não desista, né? Muitas vezes você está a ponto de desistir, mas se você olhar para a recompensa, você tem forças para caminhar mais um pouco. Eu não sei se você está perdendo as esperanças no teu trabalho, você está a ponto de pedir demissão, dizendo que não suporta mais, né, as humilhações, as angústias, o sofrimento, a rotina. Mas quem sabe se você suportar um pouco mais, você vai passar para a próxima etapa. Quem sabe se você lutar, você vai vencer, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Quem sabe você está desanimando no ministério. Hoje tem muitas pessoas frustradas. Eu mesmo já vivi muito tempo da minha vida frustrado, ansioso, inquieto, desanimado. Quantas vezes eu recebi visitas na minha casa que disseram: olha, não desiste não do ministério, não desiste do teu chamado. E eu dizia: mas não perca seu tempo não, não perca seu tempo não, que eu quero parar, eu quero ficar só no meu canto, não quero fazer mais nada. Não, eu quero cuidar da minha família, eu quero trabalhar, vez ou outra eu quero falar do amor de Deus. Eu não pretendo me afastar do caminho, mas eu não quero mais exercer o ministério, porque isso me trouxe muitas dores, me trouxe muito sofrimento. Mas aí houve um dia que eu comecei a olhar para a recompensa, e eu disse: se porventura eu me doar na obra do Senhor, se porventura eu procurar fazer o melhor na obra do Senhor, o que é que eu irei ter como recompensa? Então, quando eu olhei para a recompensa, irmão, eu tive forças para continuar, para caminhar um pouco mais, para permanecer firme. E eu convido você a também olhar para a recompensa, deixar de olhar simplesmente para o problema, simplesmente para a dificuldade, para aqueles que te perseguem, e começar a fitar os olhos na recompensa. Nós falamos hoje sobre o chamado de Davi. É uma série de mensagens que nós temos abordado, e hoje nós estamos nos atendo no chamado, na ousadia, simplesmente no que Deus ele fez para com Davi, como Deus ele encheu a vida do Davi com seu espírito, e aquele homem foi um homem extraordinário. Então, se você é o menor, se você é considerado aquele improvável, naquele que as pessoas não acreditam, quem sabe Deus quer te levantar na face dessa terra, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Então, se você não é, se você não está preparado, se você vê a sua aparência e não acha ela algo interessante para a função que você irá exercer, saiba de uma coisa: Deus ele não vê como o homem vê. Ele não olha para a tua capacidade, ele não olha para a tua aparência, ele olha para o teu coração. Será que o teu coração é voltado à obediência? O que faz de Davi o homem segundo o coração de Deus? O texto é claro em dizer: porque ele se submetia à ordem, porque ele obedecia. Você vê que quando Saul é confrontado, Saul é muito bom em argumentação. Todas as vezes que Deus falava com Saul, que Deus repreendia Saul através do profeta Samuel, Saul sempre argumentava: é por causa disso, é por causa daquilo. Eu pensei diferente do que Deus ele falou. Mas quando Davi era confrontado, irmão, imediatamente ele se arrependia, imediatamente ele pedia perdão ao Senhor, ele reconhecia o seu erro. Então, qual é o homem segundo o coração de Deus? O homem que se arrepende, o homem que se quebranta. Eu não sei o que você andou fazendo, eu não sei o que você praticou, eu não sei qual foram os caminhos que você percorreu, mas eu convido você a ser um homem segundo o coração de Deus, porque se você assim se tornar este homem, irmão, eu tenho a plena convicção que Deus será contigo, que Deus irá escolher você para desempenhar um papel importantíssimo na história da humanidade. Quem sabe Ele te levantará como um precursor de um grande avivamento. Quem sabe a tua vizinhança jamais será a mesma. Quem sabe a tua família jamais será a mesma. Quem sabe a igreja que você congrega jamais será a mesma. As pessoas que trabalham com você jamais serão os mesmos, porque Deus irá te levantar como um profeta para estas nações.
Deus fará de você um instrumento para que vidas venham ser abençoadas. Através da tua vida, muitas outras vidas serão benditas. Amém? Que Deus continue te abençoando. Na próxima live nós falaremos sobre a queda de Davi. Depois nós falaremos sobre as consequências do seu pecado e então falaremos sobre a restauração do seu reinado. Mas que você fique com essa parte hoje da palavra de Deus que fala sobre o seu chamado, o chamado de Davi, como ele aconteceu e como pode acontecer na tua vida. E quem sabe já aconteceu e você está rejeitando, quem sabe você está deixando passar as oportunidades. Saiba que todas as vezes que Deus quer promover alguém, Ele coloca esta pessoa diante de uma situação muito difícil, né? De um problema insolúvel. Então, através dessa situação, Ele glorifica o nome dEle. Você vê que não foi diferente com Daniel. Daniel é colocado na cova e então depois o rei faz um decreto e ele diz que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego é colocado na fornalha e também o nome de Deus é glorificado. José é vendido, é escravizado também para que o nome de Deus seja glorificado. E não é diferente com você. Saiba que para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, quem sabe você terá que enfrentar um grande gigante. O gigante olhava para Davi e dizia assim, ó: o que é que você está vindo fazer aqui, menino? Não tem homem não para lutar comigo? É interessante isso, né, irmão? Muitas vezes Satanás ele quer nos afrontar, o inimigo ele quer nos perturbar, ele quer nos constranger. Imagina o gigante dizendo: não tem homem não, rapaz. Você está pensando que eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com esse pedaço de pau aí, com essas pedrinhas? Você está pensando que eu sou o quê? Mas o Davi permaneceu firme. Era o gigante afrontando. Pode ser que o gigante esteja até afrontando, querendo que você pare, desista do seu chamado. Mas não pare, não desista. Faça como Davi. Davi ele disse: olha, ainda hoje eu vou derrubar você, meu irmão. Ainda hoje eu vou fazer justiça aqui, porque você está afrontando o exército do Deus vivo. Davi ele sabia que a guerra, a batalha não era dele, mas era do Deus Todo-Poderoso, porque ali estava um confronto direto à autoridade, à supremacia de um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que comandava o exército de Israel. Então ali estava um confronto aberto do Deus dos filisteus contra o Deus de Israel, e jamais haveria uma perca. Todas as vezes, irmãos, que houver um confronto na sua vida, chame Deus para esse confronto. Seja um representante dele e você será vitorioso. Você vê que foi interessante como Davi, ele derrubou o gigante de uma forma muito improvável. Ele coloca uma pedrinha na sua funda e ele lança essa pedra e o gigante é derribado. E logo depois ele corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. E então ele sai vitorioso. E eu percebo, irmãos, que não tinha uma grande torcida gritando, né? Vai, Davi! Vai, Davi! Eu não vejo o Eliabe, o Samar, o Abinadab, os irmãos de Davi, né? O Saul, o Jonathan, acreditando que Davi ia vencer. Não tem ninguém para ir, então manda ele. Ninguém quer ir? Manda ele. As pessoas olham para a batalha e dizem que não tem ninguém para ir, mandam você. Mas aí Deus vai te dar a vitória e vai te honrar, vai te abençoar. Imagina quando Davi derruba o gigante. Imagina quando ele corta a cabeça do gigante. Ele volta. E então agora ele volta vitorioso, ele volta honrado. E então vai ser assim com você, irmão. A afronta, ela vem todos os dias. Muitas vezes o gigante está batendo na porta, o problema, a aflição está intensa, né? Mas vai adiante, não desiste, não para. Deus te chamou para ser um precursor, sabe? Enfrentar batalhas, para desafiar gigantes. Não desista, não pare, porque Deus é contigo, amém? Logo depois, nas outras lives, nós estudaremos um pouco mais
sobre a vida do homem segundo o coração de Deus, conhecido como o Rei Davi. Amém? Que Deus continue vos abençoando nesta noite maravilhosa.